continuidade ao nosso estudo de razões trigonométricas na circunferência, parte 2. Então, primeiramente, mais uma vez, eu vou colocar para vocês a tabela trigonométrica, que é muito importante nós sabermos. Então, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou escrever, turma, ó. E eu aconselho a você também. Você escreve seno, passa aí um traço na horizontal, aí cosseno, outro traço na horizontal, tangente, outro traço. Olha como vai ficar bonitinho a tabela. De tanto você fazer, você vai memorizar. Essa é a ideia. Esta é a ideia. Aí você vai colocar 30 graus, 45 graus e 60 graus. E aí você começa a brincadeira, né? Vai. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 1, 3. Divide todo mundo por 2. Divide todo mundo por 2. Exceto a tangente de 30 que você divide por 3. E coloca a raiz quadrada em todo número de cima, exceto no 1. Esse número de cima ele é chamado de numerador. E tá aí a sua tabela. Então essa é a tabela que você tem que saber de cor e salteado. Outra observação é você lembrar o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, a circunferência centrada na origem de raio 1. Como nós estamos falando de cosseno, é interessante você saber que no primeiro e quarto quadrante o cosseno é positivo, segundo e terceiro o cosseno é negativo. Então isso aí vai nos ajudar bastante, tá bom? Então vamos agora resolver umas questõezinhas envolvendo equações. Turma, eu vou adotar aqui o universo sendo de 0 a 2π, tá bom? Ou seja, você iria dar uma volta completa. Então, solução da primeira. Ele pergunta quais são os valores de x para o cosseno de x igual a 0. Então, a saída aqui mais simples é você fazer o ciclo. Faça o ciclo. Quando eu digo ciclo, é o ciclo trigonométrico, tá? Você faz a sua circunferência. Você faz o eixo horizontal, que é o eixo do cosseno. Você faz o eixo vertical, que é o eixo do seno, mas aí você não coloca. E você vai andando de 90 em 90 graus. Então vamos lá. 0 grau, partindo aqui da origem aqui. 0. Andei 90 graus. Olha lá em cima. Andei mais 90, 180 graus. Andei mais 90, 270 graus. Andei mais 90, 360 graus. Uma volta completa, que é o universo que ele quer que eu trabalhe. Aí ele me diz, eu quero que você me diga os valores de x para o cosseno de x ser 0. Ora, amigo e minha amiga, vamos agora, vou pegar aqui o pincel verde e colocar o seguinte. Ó. Aqui é 0, que é a origem do plano, né, no plano cartesiano aí, usual. Galera, lembra para mim, quanto é o raio do ciclo trigonométrico? Ah, Giovanni, é 1. Então, à direita, eu tenho um positivo. Se eu for para a esquerda, eu vou ter menos 1, tá bom? Para cima, 0. Para baixo, 0. E aí eu procuro ver o que é que ele quer saber. Ele quer saber o seguinte, cosseno de x é 0. A pergunta dele é essa. Se o cosseno de x é 0, quanto é o x? Aí você procura onde é que tem 0. Ora, professor Giovanni, é aqui em cima, ou seja, lá no 90 graus. Ah, então isso implica dizer que o cosseno de 90 graus é 0. Então implica dizer que você descobriu que o x é 90 graus. Acabou.
Mas, professor Giovanni, eu percebi que tem lá embaixo também, ó, 0. Ah, cosseno de x, 0. Então, cosseno de 270 graus, 0, não é isso? Então, seu x é 270 graus. Pronto, só isso. Quando você for colocar a sua resposta, é interessante você colocar a sua resposta de duas maneiras. A primeira é em graus e a segunda é em radianos. Tá bom? Ora, Giovanni, a primeira em graus é 90 graus ou 270 graus. Perfeito. A segunda é em radianos. 90 graus, você tem que lembrar que o π é 180. 180, se tu dividir por 2, é 90. Acabou-se. Professor Giovanni, 270, eu sei que é 90 vezes 3. Então, é só pegar 3π sobre 2. E aí, acabou a primeira questão. Resposta, 90 graus ou 270 graus. Se for em graus, né? E radianos, π sobre 2, rad, ou 3π sobre 2, rad. Beleza? Então, uma questãozinha muito bacana e importante. A segunda, ele chega para a gente e diz: meu amigo e minha amiga, eu quero que você calcule o cosseno de x igual a 1. Quanto é o x? Vamos lá. De novo, faça o ciclo. Que ciclo? O ciclo trigonométrico. Então, olha como é fácil. De tanto você fazer, você aprende. Professor, é o mesmo esquema? Exatamente. Então, vamos lá. 0 grau, ando 90. Galera, no sentido anti-horário. Ando mais 90, 180. Sempre é 90 mais 90. Sempre é somando 90, né? 0 mais 90 é 90. 90 mais 90 é 180. 180 mais 90, 270. 270 mais 90, 360. E aí você vai colocar os valores. 0 é a origem do plano usual, menos 1 para a direita, ou 1 para a direita, menos 1 para a esquerda, 0 para cima, 0 para baixo. Professor, como eu quero o cosseno de x igual a menos 1, então quanto é esse nosso x, turma? Aqui, ó. Você tem cosseno de 0 grau é 1, ou cosseno de 360 graus, que também é 1. Então, aí você tem também, ou cosseno de 0 fica 0, né? Mais o cosseno de 2π. Lembrou? Lembrou? Verdade, professor, lembrei. O que foi que você lembrou? Eu lembrei que o π, radianos, é 180 graus. Então, se eu multiplicar por 2, 2 que multiplica 180 é 360 e 2 que multiplica o π. Então, nesse caso, a nossa resposta é em graus. Em graus você tem 0 grau ou 360 graus. E em radianos, você coloca só 2π. Ok? Então, muito interessante, muito fácil. Professor, uma coisa, se eu souber fazer o ciclo, fica tudo mais fácil. Fica, turma, se for cosseno de x igual a 0 ou cosseno de x igual a 1 ou menos 1. Só que a terceira questão, olha o que foi que ele colocou para a gente. Ele colocou aí o seguinte: cosseno de x é 1 sobre 2. Então, de novo, faça o ciclo. Professor, já estou fera em fazer esse ciclo. Então, ó, você faz um ciclo trigonométrico, eixo x, que é o eixo que te interessa, que é o cosseno. O eixo y, nós sabemos que é o seno, mas no momento não me interessa. Veja que você tem, ó, deixa eu mudar de cor aqui para o vermelho. Você tem aqui 0. E você quer que o seu cosseno seja 1 sobre 2. O cosseno, como é no eixo horizontal, veja que eu estou fazendo aqui de vermelho. Estou dando aí um retoque para ficar bem visível. Então aqui, por exemplo, aqui essa medida
é 1 sobre 2. Professor Giovanni, eu notei uma coisa, que se eu subir, eu encontro um arco lá em cima, e se eu descer, eu encontro um arco lá embaixo. Perfeito, perfeito. Turma, você só precisa saber quanto é cada arco. Você só precisa saber quanto é cada arco. E aí agora entra a tabela. Professor, 60 graus. Eu lembro que na tabela, lembre-se, você lembra que na tabela, o cosseno de 60 graus é 120. Ou é 1 para 2, 120. Eu estava multiplicando 60 por 2. Então, cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, você já descobriu um valor. Professor, e esse aqui de baixo? Lembra, turma, que aqui é 360 graus. Se para cima eu tenho 60, para baixo eu tenho menos 60. Então, fica 360 menos 60, 300. Então, você tem que o cosseno de 60 é 1 sobre 2 e o cosseno de 300 graus também é 1 sobre 2. Aí agora, presta atenção, porque você fez a resposta em graus. É interessante você ter essa resposta também em radianos. E aí, como é que você vai fazer? Professor, eu lembro que o π é 180 graus. Se eu dividir por 3, 180 dividido por 3 dá 60. Então é só pegar o π e dividir por 3. Então no lugar do 60 é π sobre 3. Aí você diz, rapaz, que interessante. E agora se você pegar 60 e multiplicar por 5, se você pegar 60 e multiplicar por 5, vai dar exatamente 300. Então aqui vai ser 5 π sobre 3. E aí você coloca a sua resposta. Resposta em graus. Em graus, nós temos 60 graus e 300 graus. Em radianos, nós temos o π sobre 3 e o 5π sobre 3. Professor, por que o senhor está colocando em duas respostas, né? Em graus e em radianos? Porque a gente não sabe como ele vai te pedir. Ele pode pedir tanto em graus como em radianos. Vamos ver agora a quarta questão. Quarta questão, ele quer o cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então você já sabe, faça o ciclo. Galera, quando você estiver passando para o seu caderno, não faça só um não, tá? Faça todos. Note que eu fiz. Faça também. Cosseno. Bom, agora, professor, eu percebi que ele é negativo. Ó. Então, eu vou vir para a esquerda. Ó. Negativo. Lembra que é zero. Então, para a esquerda, de zero é negativo. Então, eu vou subir. Ó. Encontrei um arco. Vou descer, encontrei outro arco. Beleza. Galera, agora presta atenção na jogada. Professor, como é que eu vou fazer? Você tem que perceber uma coisa. No primeiro quadrante, você lembra de 45 graus? Sim, eu lembro. E você lembra quanto é o cosseno de 45 graus? Lembro, professor. É raiz de 2 sobre 2. Então, se você quer descobrir esses dois arcos aí que eu coloquei de vermelho, basta você fazer. O primeiro aqui de cima, 180, tira 45, 135. E o segundo, 180, soma com 45, 225. Professor, é só isso? Só. Esta medida aqui ó, é raiz de 2 sobre 2. Só isso. Só isso. Então, professor, pelo que o senhor acabou de falar, eu tenho o quê? O cosseno de 135 graus é igual a menos raiz de 2 dividido por 2. E
o cosseno de 225 graus é igual também menos raiz de 2 sobre 2. Agora eu quero ver, professor, como é que o senhor vai fazer isso aí em radianos. Galera, olha para cá. O π, de novo, professor, eu sei, é 180 graus. Divide por 4, meu chapa. π dividido por 4, 180 dividido por 4 é 45. Mas eu quero é 135. Então se liga. 135 graus é 3 vezes 45. E 225 graus é a mesma coisa que 5 vezes 45. Então, professor, isso aqui eu vou ter 3π sobre 4 e aqui eu vou ter 5π sobre 4. Galera, uma das coisas mais massa é você saber usar a sua mente. Então, ou seja, o cosseno de 3π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 5π sobre 4 também é menos raiz de 2 sobre 2. E aí você coloca a sua resposta. Eu vou colocar com o pincel preto, que é para destacar aí para vocês. Tá bom? Então, sua resposta em graus, nós encontramos 135 graus e 225 graus. Lembre que é sempre aqui uma volta completa. Em radianos, você tem 3π sobre 4, que é a mesma coisa que 135 graus, e 5π sobre 4, que é a mesma coisa que 225 graus. Então, aí a gente finaliza a quarta questão, beleza? Então, questõezinhas muito interessantes e você já deve estar pensando. Eu acredito que a quinta ele colocou bem mais difícil. Será? 3 cosseno de x igual a 6. Então, quando a gente for resolver, ó, preste atenção. Professor, 3 cosseno de x, eu vou levar o 6 para o outro lado. Então, ele vai menos 6. Agora, eu tenho 3 cosseno de x. Eu vou levar esse 3 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Cosseno de x vai ficar menos 2. E agora surge um negócio muito interessante, tá bom? Esse x não existe. E aí você chega, por quê? Então, ou seja, a tua resposta aqui, tua resposta é assim, é vazio, tá? Não existe. Agora, por quê? Porque é o seguinte, o cosseno de x, ele só existe entre menos 1 e 1. E você, mais uma vez, me pergunta por quê? Lembra do ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico, você faz a sua circunferência, eixo horizontal, que é o eixo que nós estamos estudando cosseno, eixo vertical, e você lembra que o raio é 1? É, professor, eu lembro. Então, para a direita 1, para a esquerda menos 1. Então, ele só existe de menos 1 a 1. E o teu resultado deu menos 2. Então, a tua resposta é vazio, não existe. Tá bom? Não existe, fica melhor realmente não colocar vazio na resposta. Não existe valor para x. Mais interessante, ó. Esse x não existe. Então, a resposta não existe valor para x. Ok, turma? Então, aí a gente finaliza essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.